Todo mundo tem aquele amigo ou aquela amiga que quando chega no aniversário fala que eu sou igual ao vinho, quanto mais o tempo passa, melhor eu fico. Então fica ligado nesse vídeo para você dizer para ele que olha, não é bem assim, pode ser que você esteja virando vinagre. Antes da gente começar, eu quero que você, por favor, se inscreva no canal, deixe o teu joinha para ficar por dentro de esses e outros mitos e verdades do mundo do vinho, além de muito mais informação. Bem-vindo ao Amado Vinho, o meu nome é Arthur e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a questão do mito do vinho bom é vinho velho. E já te respondendo de cara, sim e não. Depende de vários fatores que eu vou falar hoje no vídeo e você pode chegar na sua própria conclusão. Então vamos lá? Primeiro ponto, o vinho é uma bebida viva. E não sou só eu que digo isso, muitos outros enólogos, sommeliers e experts no assunto concordam comigo nesse ponto. O que acontece é que o vinho já vem da uva, que é um ser vivo, é uma plantinha. E mesmo depois do processo de fermentação, que também envolve seres vivos, né, as leveduras, o vinho continua se modificando. Mesmo depois de passar por barrica e sendo engarrafado, fechado e vedado, ele ainda continua se modificando. As interações que ocorrem lá dentro, entre as moléculas de polifenóis, sais minerais, vitaminas, enfim, tudo aquilo lá dentro continua se modificando com o passar do tempo. Então realmente o vinho ele tem toda essa parte de ser jovem, o amadurecimento, ficar velho e por fim morrer e virar vinagre. Então é basicamente isso, o vinho ele tem o seu ciclo de vida e com os outros pontos que eu vou falar aqui no vídeo você vai entender melhor como é que funciona. Vamos para o segundo? O vinho ele é pensado se ele vai ser consumido jovem ou ele vai ser para a guarda, para ser consumido depois. E quem pensa isso é o enólogo, o responsável por fazer esse vinho. Um vinho ele pode ser consumido imediatamente depois de pronto ou ele pode durar até mesmo alguns séculos sem perder a sua qualidade. Mas tem vários fatores muito antes do vinho entrar na garrafa que vão influenciar se ele vai envelhecer de uma maneira saudável ou se ele só vai servir para temperar a salada. Alguns desses fatores são a maturidade da uva na hora da colheita, se você colher ela um pouco antes ou um pouco depois, ou até mesmo uma uva já passa no campo, a questão da filtração, a questão do quanto tempo que ele descansou com a madeira. São várias coisas que influenciam em qual vai ser a característica do seu vinho. Se ele vai ser mais potente, mais ácido, mais doce, enfim. Tudo isso é pensado no vinho antes de ser engarrafado, às vezes até mesmo antes de ser colhido, e vai influenciar no tempo de guarda, no potencial de guarda que o vinho vai ter. E falando do vinho especificamente, os fatores que influenciam no potencial de guarda dele são o teor alcoólico, os famosos taninos, o açúcar residual e também... Álcool residual, tanino... Falando da bebida, do vinho especificamente, o que está atrelado ao fator do potencial de guarda dele são alguns fatores como o teor alcoólico, que anda muito entrelaçado com o açúcar residual. Basicamente, quanto mais álcool, menos açúcar, menos doce vai ser o vinho. Os famosos taninos e a acidez do vinho. Esses pontos, eles são os mais importantes para formar a estrutura do vinho. E quanto mais bem equilibrada essa estrutura, quanto melhor estruturado tiver o teu vinho, mais redondinho, mais gostoso ele vai estar para ser tomado. Um vinho, por exemplo, que ele tem muita acidez, um teor alcoólico interessante, muito tanino, ele tem um potencial de guarda mais elevado. Isso porque com o decorrer do tempo esses níveis vão se equilibrando, vão chegando, vamos dizer assim, o vinho vai ficar redondinho e bom de ser tomado. Esses fatores são pensados na hora da colheita do vinho, na hora da fermentação, na passagem por barrica, tudo isso. Mas você já sabe que existem esses fatores que influenciam na guarda do vinho. E um ponto interessante para destacar aqui é que aproximadamente 10% dos vinhos feitos hoje são feitos para guarda, ou seja, a maioria, 90%, é feito para consumo jovem, para ser consumido logo ali depois que já foi engarrafado. Ou seja, está com um teor ali interessante, um equilíbrio legal entre a acidez, o álcool e os taninos. E tem muito a ver também com a questão comercial da coisa, você não quer segurar muito um vinho para ele poder ser comprado ou consumido, né? Hoje em dia a gente tem um consumo cada vez maior de vinho no mundo, inclusive no Brasil, que vem crescendo nos últimos anos. Então o vinho jovem ele tem um mercado muito grande para ser explorado e precisa estar em constante saída, além de também acabar sendo mais barato. Um segundo ponto interessante aqui que eu quero ressaltar são mais ou menos as fases do vinho. Eu vou colocar uma imagem aqui para mostrar para vocês como é que funciona a questão primeiramente da cor. Como vocês podem ver, o vinho tinto ele costuma ser mais brilhoso, mais límpido. Ele costuma ter uma cor mais intensa e forte, puxando para o violeta, para o rubi, enquanto ele é jovem. Com o passar do tempo, ele vai se tornando um pouco mais acastanhado, puxando para o âmbar, para essa questão um pouco mais de cor de tijolo, vamos dizer assim, esse laranja. E com os vinhos brancos, acontece o contrário. Eles costumam ser mais límpidos, costumam ser bem cristalinos, vamos dizer assim, né? Puxando um pouco para amarelo, esverdeado,
Alguns parecem até água, vamos dizer assim, né? São bem clarinhos e eles costumam ganhar um pouco mais de cor, costumam ganhar esse caramelo, ficar um pouquinho mais laranja, puxando para o laranja. Ou seja, ao longo do tempo, no final do dia, quanto mais velho um vinho tinto parece e quanto mais velho um vinho branco parece, eles se tornam basicamente da mesma cor. É bem interessante isso. O vinho tinto e o branco, depois de anos e anos envelhecendo, eles acabam chegando numa coloração muito parecida. E se você está gostando do vídeo e aprendendo bastante coisa, deixa o teu curtir, confere se está inscrito no canal para ficar por dentro de muito mais coisas que está vindo por aí e deixa o teu comentário para alguma dúvida ou sugestão de outros vídeos sobre vinho. A questão dos aromas, por exemplo, eles também costumam, falando dos vinhos tintos, puxar um pouco mais depois para a questão terrosa, chocolate, baunilha, café. Esses são aromas que comumente acabam aparecendo no vinho conforme ele vai envelhecendo. Ele fica menos frutado, ele puxa menos para essa questão da fruta vermelha, de compota, de geleia, vamos dizer assim, e começa a puxar mais para esses tons que eu falei antes, café, baunilha, fumo, terra. E é bem interessante esse processo, não só na barrica, mas também na garrafa, ele costuma mudar, ter essa modificação de aromas. E o mesmo acontece também com os vinhos brancos. Eles deixam um pouco dessa questão das frutas mais cítricas, tropicais, vegetais, um pouco de floral também, dependendo do vinho, porque a quantidade aromática é imensa, e começam a puxar um pouco mais para essa questão mais mineral, um pouco às vezes baunilha, fermento, né, esses cheiros fermentados, mas eles costumam mudar as propriedades olfativas conforme o tempo vai passando. E por último, o gosto. A tendência dos vinhos conforme vai passando os anos, claro que se for um vinho para guarda, é ele se tornar mais equilibrado, é ele ter uma acidez que não seja tão agressiva no paladar, é os taninos se tornarem mais aveludados, que é aquela coisa mais fácil de tomar. Porém, consequentemente, com o passar do tempo, ele acaba virando vinagre, né? Daí fica uma acidez fora de série, não fica fácil de tomar e infelizmente vai ter que ir para a pia, né? Um outro ponto importante é a questão do tempo de guarda. Por mais que seja um vinho jovem, ele pode aguentar alguns anos. E dentro dos vinhos tintos, isso fica em torno dos 5, 6, no máximo uns 8 anos assim, se você armazenou muito bem aquele vinho e você tomou uma garrafa agora, estava barato, você comprou umas 6 garrafas. Quer tomar uma por ano para ir comparando a evolução daquele vinho. Então até ali uns 8 anos no máximo, bem guardadinho, um vinho jovem consegue aguentar. É interessante até você fazer a experiência para ver como ele evolui com o tempo. Já os vinhos brancos, bem menos tempo, bem menos potencial de guarda. Eles costumam de 2 a 3 anos ali, já está no limite dele para aguentar. Isso vale também para espumantes e rosés, né, que tem um pouco menos de tanino, o que compromete a evolução do vinho, né, esse potencial de guarda deles. E já os vinhos que são feitos para guarda, em média, eles duram aí uns 15, 20, 30 anos, né, dependendo do vinho que você esteja falando. Enquanto tem alguns outros que passam dos 6 anos tranquilos. Isso daí depois, conforme você for estudando sobre vinho, você vai vendo esses nomes, você vai identificando eles e sabendo que eles podem durar muito mais tempo. E falando em vinhos que podem envelhecer, né, que tem esse potencial de guarda enorme, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, colocar os rótulos, né, que são vinhos muito tradicionais, que são de lugares que já fazem vinhos há séculos, e são mais ou menos eles aqui. Bordeaux, na França, Porto, em Portugal, né, o famoso vinho do Porto, vinhos no geral de colheita tardia também, eu vou botar aqui alguns exemplos daqueles vinhos bem adocicados. Brunello de Montalcino, na Itália. Vinhos Barolo também, são vinhos que eles têm um potencial de guarda bem grande, já são tradicionais, né? Vinhos tradicionais de guarda, mas que hoje em dia, graças a estudos e tecnologias desenvolvidas, podem ser consumidos um pouco mais jovens, mas em sua essência eles foram criados para ser vinhos de guarda, com grande potencial, aí chegando até os 100 anos ou para lá disso. E para finalizar, eu vou falar um pouco da origem desse mito, né? Que deve ser tão velho quanto o vinho, já que a gente tem até uma passagem bíblica que fala aqui, né? Abre aspas. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz, o velho é melhor. Essa passagem está no Evangelho de São Lucas, então a gente vê que há milênios atrás já se pensava que o vinho velho é melhor que o vinho novo, mas isso se deve ao fato realmente de às vezes não ter a tecnologia ou não saber direito o manejo da uva para fazer com que um vinho jovem fosse melhor, fosse mais equilibrado de ser tomado, né? E para aquele teu amigo aniversariante, né, que sempre vem com quanto mais o tempo passa, melhor eu fico igual o vinho, você pode dizer essa aqui que é do João Paulo 23. O Papa disse o seguinte: os homens são como o vinho, alguns viram vinagre, mas outros melhoram com a idade. Normalmente melhoramos com a idade. Não significa que todo mundo, né, vai ser um idosinho, um vovozinho, uma vovozinha muito simpático e muito legal. Então fica aí essa dica. E para finalizar, uma frase muito melhor seria o seguinte: o vinho melhora com a idade,
Quanto mais fico velho, mais gosto dele. E se você ficou até aqui, muito obrigado pela companhia. Deixa o teu curtir, não esquece de conferir se está inscrito no canal. E se tem alguma sugestão de vídeo ou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Até a próxima!